O nosso entrevistado de hoje é Montes Clarense de coração. Já tem 3 mandatos na Câmara Municipal de Vereadores e foi eleito como o mais votado da história de Montes Claros para um 4º mandato a partir de 2025. Muito obrigado pela presença, Rodrigo Cadeirante. Agradeço a oportunidade, Vinícius, e muito obrigado. Muito obrigado a todos. Rodrigo, como que você recebeu a notícia dessa votação tão significativa e com números tão altos, o vereador mais bem votado da história de Montes Claros, essa cidade tão importante para toda Minas Gerais? Na verdade, um misto de emoções, né? A princípio, com muita tranquilidade, porque acredito num Deus que é justo e que dá direito à colheita àquele que fez o plantio, e eu sei que todos os dias eu acordo com o objetivo de plantar, e a colheita veio. Por outro lado, até um tanto surpreso, porque eu já imaginava que seria reeleito com uma votação expressiva, mas não tão expressiva, dada as dificuldades que tivemos durante a campanha, principalmente na última semana, mas eu atribuo isso também às estratégias que usamos para fazer com que as dificuldades se revertessem a nosso favor, ou seja, pegar o limão e espremer e fazer limonada. Como que foi para você, na reta final, no momento mais decisivo da campanha, ter retirado ali a sua ferramenta de pedir voto? Como que foi aquele momento para você? Foi muito difícil, Vinícius. Eu que já passava por 2 dramas familiares, né? E enterramos o meu tio, que pedia votos para mim. Depois faleceu um primo também na última semana. Mas no dia que o meu advogado me ligou, falou: temos uma notícia ruim. A Justiça Eleitoral proibiu você de pedir votos usando a carretinha de som, com o som ligado. Só é permitido em carreata e caminhada, e consta desse jeito no texto da decisão. Falei, puxa vida, mas como? Eu não pago pastel na feira, eu não dou cesta básica, eu não pago cerveja no boteco, eu não consigo dar tapinha nas costas, eu não consigo entrar na casa de Dona Maria para tomar cafezinho lá na cozinha dela. Eu só tenho essa forma de pedir votos e entendo que a justiça ela deve promover a equidade, a igualdade e tratar com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais na mesma proporção da desigualdade. E eu me vi proibido de usar o meu equipamento de som. Foi difícil para a gente. Passar na Avenida Sanitária, na pista de uma mão, e na outra mão tá outros candidatos lá em cima, com equipamento de som, pedindo votos. É difícil demais, mas a gente fez a nossa campanha na última semana em forma de protesto, eu com uma tarja preta na boca, pedindo às pessoas para ir no meu Instagram conferir para saber o que estava acontecendo, e isso acabou chamando a atenção da população, que também se indignou com essa decisão judicial. É claro que a gente respeita a justiça, é claro que eu cumpri a decisão do excelentíssimo juiz, apesar de discordar e ter recorrido, mas a gente conhece também a justiça no Brasil, até hoje não julgaram o recurso, acho que nem vão julgar para saber se a gente pelo menos estava certo ou teria o direito de continuar com a campanha ou não. E aí foi dessa forma que a gente terminou a campanha. Foram momentos difíceis, eu não podia demonstrar fraqueza perante a liderança que eu devo exercer com a minha equipe de apoiadores, de colaboradores, de voluntários. Eu chorei dentro do banheiro, sozinho, para que meus filhos não vissem que naquele momento eu realmente estava muito abalado. Mas a gente tocou o barco e a resposta veio nas urnas, 6.320 votos. Ainda analisando a questão das urnas, você já observou que essa votação do último domingo trouxe um dado interessante do top 3, né? Os mais bem votados, que foi você, a Graça da Casa do Motor e a Cecília Protetora. Qual que é a análise que você faz desses 3 candidatos mais bem votados? Então, essas são avaliações que eu devo fazer elas de maneira imparcial, ou seja, me tirando do cenário e avaliando o candidato que foi eleito, né? Primeiro lugar, uma pessoa com uma deficiência
grave, severa, né? Eu tenho uma doença rara, degenerativa, sou totalmente dependente. Então, uma PCD no primeiro lugar. No segundo lugar, uma mulher que defende a pauta da zona rural. Isso também é muito importante ser avaliado. E, em terceiro lugar, uma mulher LGBT. Então, a política ela vem mudando de uma certa forma que hoje qualquer pessoa pode pleitear um espaço na política, na vida pública. Deixou de ser um espaço ocupado apenas para o seu doutor, para o que tem o diploma universitário, para o médico, para o advogado, quem quer que seja. Então, as pessoas, principalmente aquelas que dão vez e voz à periferia, que escutam as pautas dos bairros mais periféricos, das pessoas mais sofridas, elas acabam ganhando esse certo espaço. E isso deve ser ouvido, isso deve ser algo a se prestar atenção, porque a política, ela de fato está mudando e a gente percebeu isso nas urnas. Quem diz isso são as urnas. Eu também tenho uma análise a fazer agora sobre o meu trabalho, afinal de contas, fui o mais votado de toda a história da cidade, de algumas pautas que a maioria dos políticos não tem coragem de encará-las. Eu não sou de ficar em cima do muro. Quando morreu mais uma pessoa com uma linha de pipa em Montes Claros, eu não pensei duas vezes, meti um projeto, falei, vamos proibir a soltura de pipas. E essa a gente tem que comemorar, 4 anos sem nenhuma morte de motociclista, nenhuma criança atropelada ou eletrocutada também soltando pipa, e a primeira oposição a esse projeto que eu enfrentei foi dentro da minha casa. Meu filho gostava de soltar pipa. Então o político ele precisa se posicionar, ele precisa ter coragem de encarar as pautas. Eu defendo uma pauta e apanho muito, inclusive de alguns policiais que não abrem a cabeça para entender o que é a pauta do o grau, as manobras radicais em motocicletas e bicicletas. O grau, é claro que na rua é crime e deve ser combatido, mas ele, como o futebol é praticado no campo, a natação na piscina, o vôlei na quadra, o grau num espaço próprio também é legal, também é um esporte. Eu levantei essa pauta, fiz questão de colocar o 244 no meu número de campanha. E isso foi uma campanha vitoriosa, com êxito. A galera do grau representou em peso, todo mundo apoiando a causa, e nós vamos ter pista de grau em Montes Claros, um local próprio para que essa juventude possa praticar o esporte lá e tirar as manobras radicais, o risco, o perigo do trânsito e, inclusive, dar menos trabalho para a polícia militar. Então, assim como o futebol é seguro praticado no campo, o grau também é um esporte. Me lembro bem, Vinícius, quando eu era adolescente, eu gostava de andar de skate. Eu nunca experimentei nenhum tipo de drogas ilícitas. Eu que gostava de bermudão, boné e andar de skate. O meu pai me perguntava dentro da minha casa se eu usava droga. O skate hoje virou esporte olímpico. O Brasil é referência. É o futuro do grau. É o futuro das manobras radicais nas motocicletas e bicicletas. Essa garotada que anda de moto, que anda de bike, que gosta de mandar suas manobras, eles não têm acesso a quadras de tênis, a quadras de badminton, a piscinas para praticar natação. São a galera dos bairros periféricos, lá do São Geraldo II, do Chiquinho Guimarães, do Ciro dos Anjos, do Feijão Samiado, do Vitória, do Monte Sião. Essa galera vê ali na bike deles talvez a única opção de esporte, de lazer, de curtir, de extravasar. E essa galera tem que ser ouvida também. Você trouxe algumas pautas que você defende, já já nós vamos falar mais desses assuntos, mas primeiro eu quero te fazer a seguinte pergunta. São 6 nomes novos na Câmara a partir de 2025. Foi uma renovação relativamente pequena, só 6 nomes novos. E aí eu quero saber de você, na sua visão, o que muda com esses 6 nomes que agora vão integrar o quadro de vereadores de Montes Claros? Dos 6, um já foi vereador, né? O Ailton do Village. Isso demonstra que a Câmara Municipal ela participou ativamente desse processo de reconstrução de Montes Claros com o prefeito Humberto Souto, que é, de longe, o melhor prefeito da história, isso é indiscutível, tanto que conseguiu eleger
se reeleger e agora eleger o sucessor no primeiro turno. E a Câmara participou ativamente nesse processo. Eu penso que a população entendeu que, assim como no futebol, em time que está ganhando não se mexe, na Câmara de Vereadores também. Claro, eu tenho críticas a fazer a todos os colegas parlamentares, eu tenho críticas a fazer até a mim mesmo, a autocrítica, mas é fato que quando um time está empatando o jogo de 0-0, a gente precisa entender que a defesa está indo bem, ela não está levando gol, então você precisa trocar só o ataque que não está fazendo. Da mesma forma, se estiver empatando de 10-10, o ataque está muito bom, mas a defesa está muito ruim. Então, trocando as peças, apenas aquilo que não está funcionando. A gente sabe que é um jogo também e que teve bons vereadores dentre esses 6 que não conseguiram reeleição, que mereciam até a reeleição pelo trabalho que fez, mas é um jogo. É um jogo. Eram 415 candidatos para apenas 23 vagas. Então, quase 300 iriam ficar de fora, né? Isso é fato. E o jogo ele não é apenas no voto, ele também é no partido. Por exemplo, a vereadora eleita com menos votos, 2001, teve vereador de fora com mais de 3.000 votos. Então, nesse jogo aí, a população demonstrou através do voto que aprovou a Câmara Municipal com a menor renovação da história de Montes Claros também. E agora a gente deseja boa sorte para os novos que vêm, para o Ailton, que já foi vereador também. Eu tomei o cuidado de ligar para um por um, parabenizando eles pela eleição e já falando, olha lá, hein? Agora assuma a sua responsabilidade, porque a cidade ainda tem muitos problemas a serem resolvidos, muitas pautas a serem encaradas, inclusive pautas em que nossos deputados ficam ausentes, e aí eu cito, por exemplo, a falta de segurança nas estradas norte-mineiras, a pauta dos concursados do HU, e as pessoas falam, mas você é só um vereador, está mexendo nisso. O vereador tem que exercer o seu direito de voz, tem que exercer o seu direito de liderança, porque o voto que foi confiado a gente, o mínimo que a gente deve fazer é levantar as bandeiras, é repercutir na Câmara Municipal ou em qualquer outro espaço a voz que vem das pessoas, da população, que é de quem paga os altos salários que recebemos. Não é baixo o salário de vereador. E até a pilha do microfone que a gente usa lá, a população paga também. Justamente ainda nesse pensamento de um conselho para os novos que estão chegando e para a população que quer saber, eu acho que vale a pena você, como vereador mais bem votado da história de Montes Claros, pontuar. O que o vereador faz, Rodrigo, para deixar bem claro para a população? Mais do que um conselho, é dar o exemplo também, né? O vereador mais votado de toda a história de Montes Claros nunca apresentou nenhum tipo de homenagem na Câmara Municipal. Geralmente, vereadores pegam uma pessoa de família grande, que tem 10 filhos, 12 netos, não sei quantos bisnetos, tantos primos, e leva para a Câmara para receber uma homenagem, para angariar ali o voto dos familiares. Eu nunca apresentei tal projeto de homenagem e sigo apenas o calendário oficial de homenagens da Câmara. Lembrando que a medalha de ouro, que custava R$40.000 de dinheiro público, também foi um projeto de minha autoria, que acabou com o ouro da medalha. Continua tendo a homenagem, e acho que ela hoje até brilha mais do que brilhava antes. Não é de ouro mais, não custa tanto dinheiro aos cofres públicos, mas, como toda lei deve ter uma brecha, eu deixei uma brecha lá. Se o vereador quiser, ele paga do próprio bolso. Gracinha com dinheiro da população, a população não aceita. Eu não aceito. A gente vai continuar combatendo isso. Rodrigo, e tem muita gente que acha que o vereador mais votado automaticamente já é o presidente da Câmara a partir de 2025. A gente sabe que não é dessa maneira. É interesse seu? Você vai colocar o seu nome para disputar essa presidência da Câmara Municipal em 2025? Sim, isso é um fato. As pessoas acham que o mais votado já é automaticamente presidente da Câmara, mas não é. O regimento da Câmara de Montes Claros, ele exige uma eleição, que é quando os vereadores vão disputar com os eleitores mais exigentes das cidades, que são os outros vereadores.
Eu não tenho essa pretensão, deixo claro que não tenho outros planos, outros projetos para 2026 e estar presidente da Câmara talvez não seria para mim uma boa estratégia dentro do meu projeto, mas eu costumo dizer que o destino das minhas caminhadas eu coloco sempre nas mãos de Deus. Eu aguardo, confio nele e apenas sigo caminhando. Caminhar é uma palavra um tanto forte para mim. Então, mesmo não sendo a minha pretensão, mas eu penso que quando você vai para a chuva, você sabe que tem o risco de se molhar. Então, se houver qualquer articulação nesse sentido, se for o melhor para a Câmara Municipal e principalmente para a população de Montes Claros, eu encaro qualquer desafio por essa cidade. Deixo claro que não sou pretenso candidato ao cargo de presidente da Câmara e nenhum outro cargo da mesa diretora. Vale lembrar que eu tenho alguns posicionamentos um tanto radicais que desagradaria vereadores nesse sentido, estando eu como presidente. Por exemplo, sou contra reajuste de salário de vereador, sou contra reajuste aumentando estrutura de vereador. Eu penso que a população já paga a gente bem demais, já temos uma estrutura boa demais e só não trabalha quem não quer. E talvez essa posição um pouco mais radical desagrada os colegas. Então, eu nunca fiz parte de nenhum cargo da mesa diretora, até disputei uma vez e perdi por um voto, mas sinto que naquela época também não estaria eu preparado. Foi no meu primeiro mandato, não estaria preparado ainda para assumir a presidência da Câmara. E não tenho vontade. E quais as principais pautas que devem receber mais atenção da Câmara Municipal com relação à cidade de Montes Claros, à população de Montes Claros? A gente, em off aqui, comentou até a questão dos condomínios que vem crescendo, talvez de uma maneira que merece mais atenção aqui em Montes Claros. Quais pautas que, na sua opinião, precisam ter esse olhar mais atento da Câmara Municipal? Elas são diversas, né? Tem essa pauta dos condomínios urbanos, nós temos também dos condomínios, dos chacreamentos rurais, a pessoa que não consegue ligar uma energia elétrica hoje, também é uma coisa a ser discutida, a ser levada adiante. O meu mandato já tem uma frente de trabalho nesse sentido, mas nessa campanha a gente percebeu muito as pessoas clamando por saúde pública. Eu acho que sou o único vereador da história, caso eu esteja errado, me corrija, a fiscalizar de madrugada os hospitais. Está lá no meu Instagram, qualquer um pode ir lá, @RodrigoCadeirante, está tudo lá. Mas as pessoas elas ainda reclamam muito sobre o atendimento na saúde de Montes Claros. A gente sabe que o prefeito Humberto ele fez muito nessa área, mas eu acho que o déficit de anos e anos, de décadas e décadas, ele não conseguiu superar. Então fica aí um desafio para o Guilherme, claro, com o apoio da Câmara Municipal. Afinal de contas, somos nós que discutimos o orçamento. Outra questão importantíssima é a segurança nas escolas. Lembra quando um maluco entrou com uma machadinha e matou crianças no sul do país? Todo mundo falava disso, que era uma pauta bonitinha para se falar, né? Mas quem encarou de fato o problema? O vereador Rodrigo Cadeirante colocou as emendas impositivas para portas giratórias com detector de metais nas escolas. E eu venho cobrando do prefeito Humberto que execute a minha emenda. O recurso está lá. E também já fica a cobrança para o nosso próximo prefeito. Eu apoiei o Guilherme, me orgulho de ter apoiado ele, de ter ajudado, da minha parcela de contribuição, mas a eleição acabou. Agora o papel dele é fazer e o meu é cobrar. Para a população, não só para os seus mais de 6.000 votos, mas a gente sabe que agora eleito, o trabalho é por toda Montes Claros. Deixe uma mensagem final sobre a sua atuação, o que pode esperar de você a partir de 2025 e da Câmara Municipal. Pode esperar o mesmo empenho, o mesmo afinco, a mesma luta, o mesmo batidão de trabalho. Eu sou o único da história de Montes Claros que abriu mão de todo o recesso parlamentar e já são 12 anos para continuar trabalhando. Isso já foi muito noticiado na imprensa e pretendo fazer isso também nesse 4º mandato. Já estou pronto para o próximo desafio e o que eu quero?
Eu que não prometi nada na campanha eleitoral, agora, depois desse resultado, eu acho que eu tenho o direito de fazer uma promessinha aí. A promessa é que vou retribuir cada um dos 6.320 votos com muito empenho, com muito esforço para não decepcionar essas pessoas que confiaram em mim. Rodrigo, a gente agradece a sua presença aqui no portal Busque News. Nós somos um veículo de comunicação, ainda recente aqui na cidade, mas multiplataforma. A gente quer chegar até você que nos acompanha pelo nosso site busquenews.net, pelo nosso Instagram Busque News, pelo nosso YouTube e também no Spotify, para que você receba informação de qualidade por todas essas plataformas. Nos acompanhe, nos siga, porque se é interessante, tá no Busque News.